Esse aqui foi, o aniversário foi. Ah, não, que viria agora. Daqui em diante, ok. Então aqui o grupo festejando que eu estava falando, que é impossível imaginar esse evento aí no eixo verde, e ao contrário também. Aqui eu também outro uso, pequeno grupo, botando papo em dia, uma toalhinha na frente, o estilo do piquenique, e atrás a Avenida Beira Rio ali. Vocês veem o modelado que tem, e que hoje, nós estamos falando de 2021, né? Está fechado o trânsito nos domingos. Esses carros hoje, nos domingos, já não aparecem. E o importante também, salientando aqui, é o uso com a liberdade. Só num parque permite fazer a gente ver essa imagem. Dentro de um shopping a pessoa é presa. Numa pracinha é muito pequena, se todo mundo vai fazer isso não tem lugar. E a outra coisa também super importante, que eu gosto muito dessa foto, falando na foto, todas as fotos aqui foram feitas pela uma fotógrafa, que não é por pura coincidência, é minha esposa, e que também temos uma filha, que é a Sofia, e eu acho que ela aparece também numa foto pequena, e os créditos de foto tem em nome de Inês Arigoni, que era fotógrafa, jornalista profissional, e também agora ela pertence à nossa Irmandade da URGS, que ela fez mestrado e doutorado na língua francesa e está se preparando para fazer o pós-doc. Então a Inês, todas as fotos são com ela tirou. Foi antes do grande tufão, aquele que cortou o parque, rejuvenesceu já, e acho que foi 2016, parece 17. E ela tirou 300 fotos numa sessão, selecionou 100, das 100 nós tiramos mais ou menos as 20 e poucos para imprimir na dissertação, e aqui tem um pouquinho mais. Então vamos em frente. Então aqui, esse jardim, esse jardim da sensibilidade, esse jardim informal, ele tem diversas origens. No texto está tudo aqui contadinho. Ele pertence à vertente inglesa. O eixo é a vertente francesa. Aqui tem origem lá no paisagismo chinês, no romantismo, na pintura super importante, que um dos grandes inspiradores dessa vertente, que eu falei bastante na vertente inglesa, foi um pintor francês, radicado em Roma, Claude Lorrain, que faz questão de dizer, eu tenho um livro só com o trabalho dele, os croquis dele. Então, é um chamado jardim, um paisagismo pictórico, informal, romântico, tem outros nomes, mas enfim ele ficou consagrado como paisagismo inglês, que foi adotado, segundo aqueles que me assistiram aí na vertente inglesa, né? É um jardim que tem essa intenção de propor uma aproximação com a natureza mais próximo da natureza real e intacta, vamos dizer assim. A água é importante, a vegetação e a figura e as linhas curvas. Eles diziam, aqui nesse jardim não tem régua, esquadro e nem cordão, que foi o termo usado tanto em inglês como em francês, que quer dizer o cordão é aquela linha, aquele barbante que os jardineiros esticam para fazer a locação do canteiro, ou plantar em linha reta uma certa espécie vegetal, etc. Não tem na natureza, eles dizem, não existe linha reta. Então, portanto, aqui, nossa concepção, não tem linha reta. Então, o que predomina aqui é a diversidade, a irregularidade, o vegetal sobreconstruído, a água, a bandeiragem do terreno, o verde, que acho que é super importante, do gramado. Sempre as fotos da Inês, né? Todas as fotos da Inês. E essa aqui também, opa, foi censura, teve um serviço de censura aí que censurou rapidamente. Até para isso, fazer um namoro num parque é permitido. É possível, é convidativo até. As pessoas sentem liberdade. Num shopping, numa rua ou lá no eixo seria impossível. Então aqui tem um quadro completo do talude verde da avenida ali, já atenuando, assim, minimizando o impacto do talude, a grama tratada, a água irregular também, não é um canal reto.
e a árvore de médio e grande porte. Ali a curva do canal, do lago. Aqui também, ó, super importante ver a curvatura da água em oposição ao eixo reto aqui. Depois tem umas vistas, vocês vão ver, do eixo verde, da Alameda. Aqui que eu falei que tem é mais gótico aqui do que o românico, né? Como ele é curvo o eixo, então ele recebe uma insolação diferente, luz diferente, crescimento diferente da planta. A insolação aqui, ó. E aqui fizemos questão de tirar essa foto mostrando a linha reta aqui, ó, ponto de fuga, bem diferente da curva da própria o eixo verde, e também sem falar nas curvas do elemento água, dos lagos e canais. Aqui outro grupo, ó, fizeram um baita piquenique aí, e as pessoas, e acho que é super importante, eu não tinha dado a ênfase na postura das pessoas, a posição, a expressão corporal, as atitudes, a maneira de é tudo assim, é muito específico, muito coerente, muito desejado da parte das pessoas de ter essa informalidade no seu comportamento, né? Acho que eu pulei ver se ele volta. Tá pulando, ver se seguro. Aí, ó, tá pulando esse aí. Ah não, agora vamos ver se para. Essa também, ó. A modelagem do terreno, a avenida tá lá atrás. E outra vegetação distinta, quem nos assessorou foi o professor Nilton Martins. Eu trabalhei bastante com ele na disposição da vegetação. E a gente inventou uns nomes, tinha Bosque das Palmeiras, então fizemos uma mostragem quase um arremedo assim, de jardim botânico, mas a gente não queria dar esse caráter de jardim botânico. Tinha outra que a gente usou muito, que é aquelas massas de vegetação lá no esporte, e foi prevista, bosque misto de vegetação nativa. Assim, para reproduzir, vamos dizer, associações vegetais que ocorrem na natureza. Associações são critérios que a natureza vai gerando, que tem plantas que são amigáveis com outras e jamais aceita a vizinhança de outra. São como as pessoas, né, as plantas. Aqui, ó. Aqui a água tangenciando o eixo, e aqui dá para ver a linha reta, vários vai aparecer. Aqui a linha reta do eixo verde, né? E aqui a linha curva da água, e a vegetação informal lá no fundo, e a regularidade do eixo verde. Isso é uma coisa intencional, justamente para dar esse contraste e as pessoas terem a liberdade de optarem, fazer a opção. Essa imagem eu gosto também, ó. As atitudes, o modo de se apropriação do espaço, né? Totalmente informal e, quer dizer, não premeditado, né? Aquele cachorro é de verdade, não é recortado no meu cartex preso ali. Eu vi, ele é de verdade mesmo. Bicicleta, ciclismo, família, bicicleta alugada, que já é uma novidade em Porto Alegre. Mexi em alguma coisa diferente. Será que eu apertei outro aqui ou não? Aí. Opa. Bom, pode deixar o seguinte. Aqui nós estamos entrando naquela grande área dos grandes equipamentos, expande maior o espaço e o canal chega aí, conecta com o lago e o uso, modifica o uso. Ó. Porque está em apresentação de slide, né? Esse pessoal aqui, ó, presta atenção que eu vou mostrar uma outra foto. Esse mesmo conjunto é um casal e tem um cachorrinho. Até ele tem uma orelha tão grande, parece uma lebre aqui, ó.
um coelho, essa silhueta desse cachorro aqui. E aqui tem um banco ali isolado, vai aparecer de novo, em oposição ao eixo verde, a pessoa sentada aqui, olhando para a água, para a paisagem, uma atitude completamente daqueles que estão frequentando o eixo verde. Aqui é aquele casal do cachorrinho. E olha a escala da vegetação que cresceu, de grande porte, que o espaço é grande. E se vocês estiverem ouvindo um batuque, uma batucada de longe agora, não é lá do Marinha, que nós não gravamos som. Isso aqui é aí da Redenção, que o pessoal vem fazer o treino e aí faz um bom pano de fundo, porque o som vem de um parque, vem da a sonoplastia da Redenção. A diversidade da vegetação, não tem monotonia, não tem regularidade, que aliás é super importante, eu não frisei, que com a continuidade, uma condição importante que se impõe na continuidade é a regularidade, mesma largura, mesmo do caminho, mesmo espaço entre as árvores, mesma espécie da árvore, plantio na mesma época, para ter o mesmo porte. É super importante. Em contraste, que vai servir de referência para orientação, né? Aqui no grande espaço, esse ainda, isso aqui nós fizemos árvores de grande porte, tipo figueira, umbu, etc., principalmente, e que é uma homenagem a um bioma, uma paisagem típica aqui do Rio Grande, que é o pampa, a savana. A savana, na região onde eu visitei, passei por essa área que tem isso aí, lá na savana, perto de Quaraí, Barra de Quaraí, olhei, parecia que estava aqui no Marinha. E é uma vegetação, uma conformação nativa. Aqui foi plantada, claro, mas com essa intenção de dar espaço para a própria árvore crescer como ela é, valorizar o indivíduo vegetal. Né? Ela tem iluminação plena, ela pode escolher o seu futuro. Né? Aqui o lago que termina o canal, sempre tem esses, é muito comum em todos os parques, os prédios, a cidade espiando por cima da vegetação o interior do parque. Né? A água, não tem nada aqui de regularidade, o eixo está passando aqui, ó. A crista do eixo está ali. Mesmo ano, próximo. Aqui também, quase encostando no eixo, a figueira. Tudo plantado por nós, né? Na construção original do parque. Aqui também um grande espaço foi apropriado para pelada. Lá no setor esportivo tem cancha, campo oficial, alambrado, pista, goleira, tal. Aqui o pessoal faz a peladinha aí, o pessoal tem a licença da administração do parque de ocupar isso como jogo. Tem as goleiras portáteis ali, eles tiram, retiram, levam o guarda no parque, não sei como é que é. Outro grupo, sombra, solzinho, né? Diversidade de... Ninguém está sentado assim num banco, é tudo formal. Aqui, a primeira slide em curva, lá, nós vimos lá junto ao que era o bar-restaurante, que vai ser a sede da Guarda Municipal, o primeiro slide, e aqui é um dos últimos, que ele faz novamente, o eixo faz essa curva. E a gente pode ver a transparência dele. Aqui também essa foto eu gosto, aqui do lado da pelada, a pelada está aqui do lado, ali está a goleira, a outra goleira. Então vê o contraste dessa perspectiva aqui, tem um trechinho reto, né, do eixo da Alameda, e o informal aqui do lado, e a repetição da vegetação, a mesma árvore, mas não de uma forma rígida. A rigidez não é um distanciamento, mas o crescimento dela não é árvore podada, nada, ela é regular. Irregular, aliás. Aqui tem uma... Já está ficando mais de tardezinha no sentido oposto que nós vamos caminhando. Tem várias dessas fotos. Vocês olham a diversidade, luz e sombra, a atmosfera, o ambiente do parque vai mudando, né?
E como fechou o túnel, né? É aqui, é a mesma orientação. Saiu do modo, né? Aí, ó. Aqui, também no fim do lago, tem um elemento de concreto que serviu para arrematar um talude que tinha. E lá no fundo tem uma taipa, esse projeto nosso. Tinha uma taipa, uma pérgola que foi vandalizada. Mas tem esse elemento aqui, é muito importante, mas assim, está na memória de muita gente, principalmente gaúcho. A taipa, né? Temos elementos assim só para dar um toquezinho. Grande parte do piso nessa zona aqui, desse lago, a gente chamou Lago da Saudade, é um paralelepípedo regular que estava estocado no Saint-Hilaire e era o paralelepípedo original da Rua da Praia, dos Andradas, que foi estocado lá quando fizeram o calçadão. Já andaram querendo fazer outra coisa e falaram, eu dei essa orientação. Eles estão tirando do parque. Aqui, ó, o fim da taipa, o banco aquele da pessoal que é mais solidão, isolamento. Agora, contraste, e observe o contraste do uso do eixo e aqui, ou do grupo. Aqui o pessoal procura mais, e tem muita demanda para isso. Tem demanda para isso. Né? A volta, aquela. E nós estamos terminando. Aqui uma planta que vocês podem observar que é a copa das árvores, em função daquele primeiro desenho lá, fechou bastante aqui, né? Aqui a zona esportiva, que eu não mostrei, porque a área esportiva é sempre igual. Aqui hoje que estão o skate park aqui, ó. Aqui tem um trecho que fizeram estacionamento hoje. E aterraram aqui um buraco, né? E muito tempo teve um velódromo, uma pista de bicicleta. Aqui o Ipiranga, esporte, as canchas que tinham aqui. Aqui o eixo aquático. E aqui que eu não falei, até o Gabriel me lembrou, de que aqui nesse eixo tem um conjunto de objetos lá que lembrou a Marinha. E não é coisa nossa, tem até um canhão que seria a última coisa que ia pensar de botar no parque, seria um canhão. O canhão tem o objetivo dele não só de assustar a pessoa, mas de matar as pessoas. Né? Então eu achei totalmente incompatível o uso desse canhão na Marinha, no Parque de Marinha, e inclusive tem o mastro, até vai lá, se aceite. Então tem várias coisas assim, ó. Primeiro, falando nos lembrantes da Marinha, o nome do parque, a origem, é super interessante. Outro dia eu estava contando que quando nós ganhamos o concurso, foi bastante badalado pela imprensa, que na verdade a mídia se restringiu o Correio do Povo. Então tem bastante fotos nossas, etc. E de mim, do Ivan e tal. E aí eu recebi um telefonema de uma pessoa, uma voz assim, de uma pessoa idosa que tivesse, uma voz masculina. Então o cara disse assim, Doutor Rogério, o senhor não me conhece, mas fui eu que dei o nome ao Parque Marinha do Brasil. E eu vou lhe contar como é que foi. Eu sou de Rio Grande, e lá eu era amigo de uma associação chamada Associação Amigos da Marinha. Então eu vim a Porto Alegre até por questão de doença, porque eu estou aqui na Santa Casa, eu estou muito mal, e eu gostaria de que o senhor soubesse que fui eu que dei o nome do parque. Porque aí eu me lembrei que o parque não tinha nome ainda, era um parque que ia ser construído e tal. Então eu me lembrei que poderia ser um parque em homenagem à Marinha do Brasil. Então eu procurei um vereador, ele encaminhou um processo, um projeto de lei, e batizaram o parque, e fui eu que dei o nome. E eu sei que o senhor não... ele começou assim, hoje o senhor é famoso, mas ninguém me conhece. Fui eu que dei o nome do parque, é que ele começou a me contar. E em relação à Marinha, quer dizer, a Marinha recebeu isso de mão beijada, esse parque. E aí foi esse espaço aqui, que é o eixo aquático, que não dei ênfase nessas fotos,
Ele foi assim, de homenagem, o prefeito recebeu uma medalha da Marinha, etc. Tá? É o espaço cívico que estava no programa, a gente contemplou. Hoje, se vocês forem lá, já foi feito, não foi feito viaduto que atravessaria aqui, ó, e entrasse com aquela esplanada entrando o rio adentro, com um portinho, com aquele deck, mas agora nós somos convidados a participar da conceituação aqui do skate park, que fica a nossa cancha também aqui, ó, existente. E participamos então do que fazer, etc e tal. E também aqui eles fizeram uma rampa que teve a nossa orientação. Até eu contei outro dia que eu recebi o telefonema mais importante da minha vida, que o Jaime Lerner ligou para mim e convidando e desejando que a gente cooperasse com a SMAN na solução desse problema da conexão do parque com a orla, já que vai ter um outro projeto aqui que não vai ser aqui. Foi abandonada aquela ideia do ecossistema da margem em prol de um parque mais ativo, e então a gente propôs uma rampa aqui que obedecesse exatamente esse perfil que vocês estão vendo aqui. É pista, água, pista pavimentada, né? E em vez de água, como é uma rampa, isso continuou com um canteiro verde. Isso que está feito hoje lá, foi feito esse ano. E um talude que faz uma travessia bem sinalizada, bem garantida dessa pista, principalmente até no domingo, não teria problema que o trânsito está interrompido. Então, então é isso, o nome do parque, essa rampa que o pessoal da SMAN, várias vezes me disseram, ela é funcional, essa rampa, e provisória, como que para me acalmar, né? Não se acalmar, não se acalme, que isso aí no futuro vai ter uma coisa mais bonita, mais completa, sei lá que projeto que vai ter. E esse desdobramento aqui lá no skate park, eles deixaram, quem vai lá hoje vê que tem um vazio aqui, tem uma grama, os elementos construtivos bem baixos, esperando que alguma coisa aconteça, talvez até venha um super investidor aí que participe das chamadas parcerias público-privadas e invista nisso aí. Eu acho que tem mais uma externa. Aqui aparece, ali aparece, ó, tinha me esquecido que aqui aparece o elemento da Marinha, ó. Ali tem a canhota, o mastro, o busto lá acho que é do Tamandaré e tal. Essa área pavimentada, que agora se prolongou, e aqui o verde, aquele que sobe do rampa, justamente continua por aqui. E a conexão do eixo, um se dá por aqui, ali vem ele, ó, ele conecta aqui, a água conecta aqui, e a outra água conecta aqui embaixo. E aqui tem um lado do estacionamento e outro abaixo que não aparece aqui, depois do pavimento, tem outro estacionamento. E aqui a área dos grandes equipamentos, ó, e lá, se eu não me engano, aquilo é um tobogã, que tinha, o circo teve vários anos no circo aqui, conforme previsto até pelo edital, e depois por questões ambientais, de licenciamento, etc., e eles retiraram a licença de circo se instalarem aí. Mas aí vocês veem a grande área que tem a disponibilidade do parque, e o gigantinho está ali, ó. E aquela curvatura que vem e termina lá numa coisa que não foi construída, é uma colina artificial. Foi um equipamento que eu vi em Paris funcionando, que é chamado de espaço quadrifônico. É uma colina, uma modelagem terreno em forma de anfiteatro, com vista por cima da via e com vista para o pôr do sol. E tinha 3 ou 4 caixas de concreto, com caixa de alto-falantes, com a programação musical. E então as pessoas sentavam, deitavam, poderiam sentar ou deitar nesse gramado aqui. E é o único lugar que teve plantio de flores na frente. Tinha um canteiro florido, estilo informal, estilo, vamos chamar assim, Burle Marx, em homenagem ao Burle Marx. E então a pessoa ficava deitada ali, ouvindo a música, vendo o pôr do sol, com outras cositas mais, assim, a pessoa fica bem sensível, né, aos ouvidos, e para curtir a natureza em sua plenitude aí, né. Então essa vista mostra o contraste da vegetação aqui, ó, do eixo verde, como é bem regular,
essa vegetação irregular aqui fora, aqui dentro nem se fala, né? E já cresceu bastante hoje em dia. E a vegetação nativa praticamente ali fora. Acho que estamos chegando no fim. Tem essa... Opa! Ah, não, essa aqui... Essa sim. É que ficou em tamanho menor. Mas aqui pode deixar, Gabriel. Ali fica... Se olha o contraste do eixo verde. Essa vista é importante porque mostra, assim, aquilo que a gente queria. Isso aqui é o túnel verde, né? E essa foi a primeira slide, esse é o último. O túnel verde e aqui a vegetação crescendo ainda, que a massa já existente. Eu acho que é isso aí da apresentação. A cidade do fundo, a proximidade, o caráter, um parque urbano, sem dúvida nenhuma, pela demanda da população. E aqui, ó, daquelas canchas externas, canchas improvisadas de futebol, onde está o skate park hoje. Ele está intimamente ligado com o parque e, inclusive, vai ter que ter uma reinterpretação dessa frente do parque, esse lado do parque, que para todo mundo e para nós também, aqui a frente do parque era os fundos. Era. E agora, pelo volume de pessoas que estão usando, pelo fluxo que vai ter, pela importância que tem, a orla, por exemplo, a orla que vem vindo, a usina está lá, ó, a chaminé, né? E a orla vem sendo tratado, chegou já aqui o conjunto de skate, mas sempre canchas de esporte e tal, que mereceria, vamos dizer assim, uma reinterpretação desse lado do parque, com mais facilidade para caminhar, equipamentos de alimentação, ambulante e tal. Eu acho que é isso, e eu gostaria, pode deixar aberto assim a imagem, em relação ao que está escrito aqui, logicamente tem datas, nomes e tal, mas eu garanto para vocês que tem mais imagens que tem aqui na dissertação. Se me perguntam assim, mesmo que não me perguntasse, eu fico pensando, o que, em função desse desafio, que nós topamos esse desafio do Bernardo Seck, o que essa reflexão sobre as figuras, sobre as metáforas, etc. e tal. Quantas figuras, eu já falei, temos a figura da continuidade, da concentração de fragmentos, a figura da sensibilidade que não tinha no Bernardo Seck, nós estamos propondo aqui no texto, a gente fala nisso, e da metáfora que diversas partes da vertente francesa e inglesa, a gente em alguns, não em todos, para ficar uma coisa maçante, só o conteúdo da dissertação, qual é a metáfora que a gente tem, que cidade que a gente vê no parque, vendo o Parque Marinha, que cidade se ocorre, que assim, bom, a gente pode dizer que é uma cidade que revela, vamos dizer, esse espírito modernista de pensar a cidade como um todo. E nós pensamos o parque como um todo e do ponto de vista morfológico, até lembrando um edifício, como se tivesse a entrada, os componentes, etc., construtivos do edifício, que foi essa analogia ao shopping center. E em relação a uma reflexão mais de conteúdo, eu diria assim, que não sei se todos já assistiram os outros papos que nós tivemos encontro, mas esse encontro do paisagismo francês com o irregular paisagismo inglês já ocorreram quando nós propusemos isso, evidentemente que a gente nunca tinha ouvido falar dessa figura, foi uma coisa de intuição, de inspiração pela experiência nossa, a vivência nossa, né? de ter vivenciado esse espaço, nos ocorreu de usar isso, mas não foi a primeira vez. O que nós fizemos aqui é uma coexistência mais harmônica, mais pacífica, mais permeável entre esse eixo e o eixo informal. Na Redenção, por exemplo, existe a piscina, o eixo principal da Redenção, e está totalmente dissociado com uma massa verde importante do Lago da Redenção. Eles não se tocam. O nosso convívio desses dois aspectos
E isso aí ocorre em outras situações. Na dissertação aparece com a arte e outros projetos e etc. E eu até trouxe, porque eu trouxe aqui 2 exemplos que eu vou dar para vocês, que ocorrem isso na arquitetura também. Por exemplo, esse livrão aqui, quem tem assistido já é velho amigo, tem participado dos nossos papos aqui. Eu vou mostrar um caso aqui do chamado o racional e informal na arquitetura. Isso aqui é uma universidade, o campus de uma universidade de Buffalo, nos Estados Unidos. A luz tá boa, Gabriel? Aqui, ó. A regularidade é dada pelas retículas, esses prédios aqui do campus, né? É tudo ortogonal. E aqui esse elemento água dá o toque de irregular. E até isso aqui é um canal, vocês podem ver até o traçado dele, né? É uma coisa bem irregular. Isso aqui é um exemplo. E o outro exemplo que eu quero mostrar para vocês, que é conhecido, bem famoso, que é o projeto Chandigarh Le Corbusier na Índia. Aqui, que é a cidade de Chandigarh. Tá bom aí? Aqui é a retícula do traçado, né? E o corredor, o canal, o parque linear aqui, informal, sobrepondo a retícula rígida. E isso aí eu mostrei, que pena que não apareceu aqui na apresentação da dissertação, aparece. Até então eu vou mostrar aqui mesmo que seja em preto e branco, Gabriel, que pode servir de... Aqui, ó, que eu mostrei, não projetei, que aliás não projetei, mas que vou tentar agora mostrar para vocês, se é que tá aqui. Ah não, acho que tá na conceituação ou nessas considerações finais. Vamos ver. Tá aqui. Então essa ocorrência, vamos dizer assim, da racionalidade com uma parte mais subjetiva, um componente subjetivo, a gente vê em outros domínios, vamos dizer. Na literatura, que pena que não está colorido aqui, mas aparece bem, né, Gabriel? Esse livro aqui da Jane Austen, Razão e Sentimento, é racionalidade. Até um livreiro me disse, o nome do livro certo seria Racionalidade e a Sentimentalidade, ou melhor, a racionalidade e a emocionalidade, quer dizer, a razão e a emoção. Tem outro, usando o método aqui, ó, que aqui na nossa casa é um revestimento de azulejo, de uma cerâmica na parede, né? Que até por coincidência lembra um mola aqui, ó, lembra a Alameda, retilínea e tal. E aqui uma escultura que o Vasco Prado, muito amigo nosso, fez essa figura feminina aqui exatamente para esse local. No original, no site, o digital tem isso aqui, tá colorido. Abrindo, quem quiser rever isso colorido pode acessar. Eu acho que era esse, e no texto eu me referia mais a as categorias psicanalísticas, né, do superego, do id e o ego que gerencia isso aí. Até eu brinco que nosso parque seria o parque do ego feliz, que ele conseguiu uma coexistência pacífica, transparente entre o ego e a racionalidade, o superego, aliás, do eixo verde com a massa informal da vegetação, que seria o parque da sensibilidade. E eu vou fechar aqui, ó, um exemplo que estava na parede, tirei da nossa parede aqui, desse quadro aqui, ó, essa pintura, que é de uma pintora que faleceu há pouco, era minha amiga, a Ezeric,
aqui a Paulina Ezeric, o nome dela, e ela ficou, tinha até obras expostas da Europa, tudo com a temática judaica. E aqui a moça na poltrona, um quadro que compramos diretamente no ateliê dela, que aqui aparece uma retícula, como se fosse equivalente à regularidade do Chandigarh, né? E aqui uma mancha irregular, com os detalhes dessa poltrona, uma chaise, uma bergère, coisas assim, né? E você pode ver que não tem nenhuma linha reta aqui. É tudo curvo. Os cabelos e tal. E aqui diversos tipos de retícula. Aqui um padrão, esse padrão que se repete aqui, que pode ser do piso, e aqui o tapete. Então, depois de todo esse papo tá pronto, eu já tinha feito. Um dia eu estava olhando para a parede, eu gosto muito desse quadro pelo colorido e tal. Eu disse, mas aqui mais um exemplo que na hora que eu fiz a dissertação eu não tinha constatado. Mas eu acho que, evidentemente, que não é por acaso que ela fez isso aí, mas também não é com toda essa justificativa. Ela precisou ler o livro do Bernardo Seck para fazer isso aqui, né? Então, eu acho, uma das coisas assim que me estimula assim a continuar pensando é justamente a gente aprofundar e fazer render mais essa relação do regular e do irregular, porque da emoção e da racionalidade, porque eu acho que são componentes, categorias psicológicas, emocionais, reais que existem e, portanto, elas são passíveis de serem reaproveitadas, desenvolvidas, estimuladas, sei lá, e favorece, eu imagino isso, que proporciona muito uma identidade das pessoas com essa configuração que é inconsciente, conscientemente, a pessoa lida com essas categorias, né? Então eu acho, na busca, assim, a gente tem, porque o muito importante, lá no começo eu não falei, e aqui no livro do Silvio e da Francine, eles falam que nós estamos vivendo no pós-modernismo, uma época que nós não temos paradigmas, nós não temos cânones. No Renascimento tinha um parque, um jardim, tinha que ser norma fazer. No Barroco, muito mais, sabe? E no Jardim La Francesa. E o modernismo tem normas, que os arquitetos conhecem muito bem, a Carta de Atenas, que era o modus operandi do modernismo. E hoje nós vamos, depois de diversas etapas, a gente continua em busca. Uma prova disso, dessa busca, e vai ser a última coisa que eu vou comentar, é assim, ó. O que o arquiteto, como eu agora estou aqui falando de Marinha, o que os arquitetos pensam do seu trabalho, falam sobre o seu trabalho. E esse livro aqui, os que têm acompanhado os papos, já é velho amigo de vocês, é um texto, para quem não sabe, é editado em francês, da Larousse, e o Le Dantec é um cara bem importante na área de paisagismo e francês. Ele tem livros, até o catálogo das praças de Paris é coordenado por ele, e um livrinho que é a editora Perspectiva, editor em português, é um seminário em Paris que teve sobre o Burle Marx, o Le Dantec escreve. E desse livro aqui, eu não vou ler, obviamente, aqui, tem um depoimento, que eu vou falar agora porque eu não tinha falado ainda em todos os nossos encontros, um depoimento do Olmsted sobre o Central Park. Ele foi o autor do parque. Então ele faz e até tem várias páginas aqui que é um tom meio queixoso em relação à tecnocracia, à burocracia, aos interesses até materiais que as pessoas tinham, mais do que o interesse do paisagismo, e ele fala todos os critérios que teve e tal. E tem uma aqui, que é esse que eu quero dar ênfase agora, que foi o projeto vencedor de um concurso internacional para escolher o projeto para o Parque de La Villette em Paris na década de 70, de 82, na década de 80. E o projeto vencedor é do Tchumi,
E o Tchumi tem um artigo aqui, nesse livro aqui, as considerações teóricas e importantes, etc. e tal, que levaram ele e a equipe a conceber o Parque Lafayette. E em função desse texto aqui, e como eu tinha, vou mostrar para vocês, isso aqui faz parte do edital do concurso. E eu tenho todo o edital chamado Termos de Referência, para o Parque do Lafayette, isso é só por curiosidade, e mostra o capricho. E aqui o concurso para o projeto, né? E tem essa mala aqui, no bom sentido, não no mau sentido que a gente usa, o cara é um mala. Aqui, ó, nessa mala tem toda o conteúdo dos termos de referência. O caderno primeiro, esse aqui, ó, é esse que eu tirei para mostrar para vocês. Relatório dos objetivos. Os objetivos do concurso estão explicitados nesse volume aqui. E aí, depois de eu ler aquilo, eu me lembrei que eu tinha aqui. Deixa eu melhorar a luz, né, Gabriel? Podemos ir com calma. Ficou melhor? Mais ou menos. E então nesse volume aqui, eu constatei que a proposta do Tchumi, que eu vou dizer qual é, basicamente o que é muito coerente e ela é em cima da demanda do concurso. Que a demanda é isso, é fazer um parque do século XXI. O que seria o parque do século XXI? Então eles fazem um recorrido aí crítico, vou dizer assim, do que era, o que seria o Parque 21, e o Tchumi justifica essa proposta dele, mostrando que é uma superposição. O que é o parque, o conceito deles, ele faz assim, como as cidades hoje, eles não têm sentido hoje considerar o parque um pulmão da cidade, ou ficar de costa para a cidade, ou sempre isolar a cidade com uma massa verde, como o Central Park fez, e diversos parques em vários lugares do mundo, fazer o parque e a cidade como se fosse uma antinomia, um parque que se contrasta do outro. E hoje a vivência, pela diversidade de população, diversidade de tal, ele propôs que a cidade fosse, não digo invadir, que o parque ele refletisse, mimetizasse o que é a complexidade da cidade, a fragmentação da cidade, a extrema diversidade de usos e interesses e tal. Então ele propôs um parque que seja uma superposição de matrizes. E para revelar a complexidade, para ser coerente com a complexidade da cidade. Quando eu li primeiro isso aqui, faz um tempo, eu vi, em função desse nosso papo agora, eu li de novo, e eu li isso aqui e pensei, mas o pessoal para usar esse parque tem que ter um manual os franceses chamam de mode d'emploi, o modo de usar um catálogo, como usar um parque, como usar o Parque Saint-Hilaire. Aí tem que ter um catálogo, assim, um manual, não, tu entra por aqui, aqui tu tem que imaginar tal, aqui tu tem que ter reação, porque, e sobre essa retícula, esse modo, essa modulação aqui reticulada, onde cada ponto aqui ele colocou uma coisa chamada de folie, que são as edificações, uma diferente da outra, todas de metal vermelho, cada uma simbolizando, não tem caracterização funcional, e que serve de referência espacial e também de usos mais diversificados. Tem um trajeto aqui, que ele chamou de o trajeto cinemático, porque é movimento como se fosse um filme, e em cada situação tem fragmentos de coisas, como se fosse assim, um pedaço de um filme do Charlie Chaplin, um fragmento de um brinquedo de criança, ou não um fragmento, mas alguns elementos que eles, mas aí estaria na rota da criança, e etc. Uma loja disso, que normalmente não tem do lado de... Em resumo, um amonstruário dessa fragmentação de usos, de edificações, de ocupações que existem na cidade, seriam aqui, e a pessoa que faria, ela que faria
a síntese que ela quisesse disso. Como ela anda na rua, por exemplo, passando de uma loja da outra, ou vai num shopping, tem aquela concentração de fragmentos internos, cada um faz a sua síntese. Gosta, odeia, acha uma maravilha, acha muito confuso, acha muito cansativo, acha aquilo que é bom, tem bastante barulho, aquele barulho contínuo do ar-condicionado, som, etc. E, então ele fez uma, quase que assim, mas eu comecei a pesar muito sobre ele, essa iniciativa de fazer o reflexo da cidade, mas depois eu li aqui detalhadamente em termos de referência, mas é isso que eles pedem. Eles fazem uma viagem que, na verdade, depois de eu ler essa viagem aqui, ler isso aqui, eu acho que seria quase como se a gente pudesse fazer o seguinte, pegar um bairro aqui de Porto Alegre e fazer uma delimitação desse bairro e fazer uma revitalização daquele bairro, uma intervenção no bairro, que tivesse toda a diversidade daquele bairro, equipamentos que existem, grandes equipamentos, Parque Lafayette, no norte tem um Museu de Ciência e Tecnologia que é gigantesco, no sul tem a Cidade da Música que eu visitei, eu conheci o parque, o local antes do concurso e depois. Visitei até o Museu do Roseso e o autor do projeto, eu não sei o nome, não me lembro, mas o Cidade da Música é do Porto Sampac, ele é super conhecido, é até casado com uma uruguaia. O Porto Sampac fez o projeto Cidade da Música. Então, e tem outros equipamentos, aqui tem teatro, tem o La Geode também, que é uma esfera polida, que é um cinema de 4 dimensões, 5 dimensões. E que eu, aliás, quando tenho um problema de altura, achei horrível, né? Quase morri de ansiedade. Mas é uma esfera que tu é envolvido com a imagem cinematográfica. Então, na verdade, assim, que eu não tenho conclusão definitiva. Eu achei que isso não é parte. A reação da população, que eu acompanhei pouco na imprensa, mas não é definitiva, eles acharam que tinha muito pouco verde, que eles querem verde, etc, etc, etc. E em função disso foi feito um outro parque, que é o Parque Citroën, que ele é bem conhecido, nem vou mostrar agora porque não é a ocasião, mas tem muito verde, mas é um verde assim, totalmente reticulado, contido em estufas, mini estufas, e tem jardins temáticos um do lado do outro, sabe, retilíneos. E o elemento principal do parque é um tapete verde gigantesco, cortado por um caminho pavimentado e enviesado e cercado por um canal de água que tu não consegue acessar, não sei por esses 2 pontos. É uma racionalidade. Quiseram ser verdes, mas com uma racionalidade muito grande. O que eu gostaria de ver, o que eu nunca vi, gostaria até de saber onde é que a gente pode acessar, também não fui atrás. Quais são, hoje, a avaliação que se faz do ponto de vista da população do uso do Central Park, do Parque Lafayette, que era um antigo matador, etc, frigorífico, uma história bem grande. Porque o bairro aqui é muito significativo do ponto de vista industrial, indústria pesada, habitação de operários, o comércio diversificado pesado, está na borda já do fim da cidade, aqui no Boulevard Périphérique. Então eu gostaria de ele estar bem a leste, nordeste de Paris, e eu gostaria, e eu vou atrás agora, estimulado até por esse contato que eu estou tendo com vocês aqui, de saber qual é a reação. Hoje, a variação que as pessoas fazem no parque. A reação na mídia que eu li naquela época, como eu disse, eles acharam pouco verde, e o Tio Mia que justifica que o verde ele participa aqui de uma forma contida, e inclusive tem a geometria nos vazios e não no verde. Tem um triângulo grande, tem um círculo grande, tem um retângulo. Então tem vários equipamentos que são super artificializados, como tem um jardim, que não é autoria dele. Eu tenho uma outra publicação francesa, que eles chamam o Jardim dos Bambus, que é um buraco assim, e tem uma estrutura de cano galvanizado com os arames e tal, e tem plantação de bambu de diversos níveis, e o som é de grilos eletrônicos, como se fossem sintetizadores que produzem aquele som de grilo. E então a gente tem que respeitar, né,
mas fica com vontade de fazer piadas assim, em torno disso, né? Mas eu gostaria de saber qual é a reação dos franceses em relação a isso, porque em relação ao que as pessoas pensam, eu tenho esse livro aqui, o francês. Isso aqui é um seminário que teve. Eu comprei esse livro em 90. Foi em 89. A Prefeitura de Paris, o Ministério dos. O Ministério dos Transportes, não. Bom, a Associação Francesa. Ministério de. Sim, Ponts et Chaussées. É o Ministério de Infraestrutura, Pontes e Pavimentação. Fizeram um seminário internacional em Paris para discutir o que seria o parque do futuro. Os parques e os jardins do futuro. E veio gente de todo mundo. Não vou entrar agora nos exemplos que tem aqui, mas nos parques de Paris, que o diretor de parques e jardins apresentou, eles disseram que fizeram uma enquete, uma pesquisa, de saber o que as pessoas entendem como um parque, o que desejam como um parque, e o que eles gostariam, como os parques seriam, como eles gostariam que fossem os parques. E o resultado dessa pesquisa, por incrível, assim, espantoso resultado, em resumo, é exatamente o oposto, o contrário que a prefeitura vinha fazendo até agora. O que as pessoas queriam, assim, quanto mais natural, quanto mais verdejante, quanto mais tiver vegetação, quando tiver elementos da natureza, eles acham que um parque tem que ser assim. E ele, o próprio diretor, diz, e nós estamos fazendo parques extremamente pavimentados, com concreto, com detalhes metálicos de latão polido e aço inox, e etc, 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 e com as leituras ilegíveis com propostas ilegíveis para o grande público, e inclusive, principalmente, muito mais caros, um custo muito mais elevado do que as pessoas desejam. E isso é um aspecto importante. Sabendo disso aqui, eu fiquei pensando como é que está o Lafayette hoje. Nesse livro aqui, e para finalizar, eu só quero chamar a atenção, eu fiz uma colinha aqui, só para lembrar, aqui da minha colinha, e assim, ó, os outros trabalhos, tem mais dois que eu vou citar. Um é na Alemanha, veio de Berlim, sobre vandalismo. A pessoa que não é arquiteto, mas que ele é um engenheiro, trabalha na manutenção, da conservação. Ele disse que normalmente qualquer coisa que acontece de destruição, de coisa que está quebrando, que está sendo mal usada, não sei o que, atribui o vandalismo. E ele disse não é bem assim. Ele disse que a primeira causa que eles detectaram lá era o projeto mal feito. O projeto inadequado. E incoerente com o resto do ambiente, etc, etc. Problema de projeto. A segunda causa da degeneração, vamos chamar assim, era as consequências de uma coisa mal feita, mal construída, defeitos, problemas de construção. O projeto era bom, mal executado, então a borda lá desmorona, o meio-fio afunda, quebra a borda do lago, não sei o quê. O terceiro era o uso indevido, em função do traçado, que recai na área do projeto. E o quarto, sim, é vandalismo, que eles consideram vandalismo quando um cara junta uma pedra do chão e joga numa lâmpada, por exemplo. Ou risca, ou quebra um elemento assim. Então o vandalismo, que leva as culpas de tudo, na verdade estava em quarto lugar. E a outra coisa que estava nesse livro aqui, que eu também achei importante, é sobre metodologia de projeto de parque. Que tem em Marseille tem um exemplo aqui, que eles adotaram uma metodologia de ping-pong com a comunidade, que depois de umas assembleias, reuniões de grupo, de bairro, etc., os projetistas, os arquitetos, lançaram uma ideia e levaram essa ideia para discutir com a comunidade. Houve uma série de críticas, observação, enriquecimento, a equipe retorna
refaz aquilo que acha que tem que se refazer, e depois volta. É uma espécie de um ping-pong. Esse exemplo vem demonstrar, foi bem sucedido, que é super importante o envolvimento da comunidade. Se é feito através de um orçamento participativo que nós tivemos aqui em Porto Alegre, ou se é feito através de uma pesquisas, que eu cheguei a ver uma pesquisa de Porto Alegre do uso do tempo livre. Eu me lembro que os parques estavam em segundo e terceiro lugar. Era televisão, novela da Globo, não sei o quê, e depois era o parque. Então, dentro de um panorama de uso do tempo livre, qual é o papel, qual é a predileção das pessoas sobre parques? Eu acho que seria super importante. Mas, de qualquer maneira, eles acham fundamental é que haja a participação e envolvimento da comunidade como um todo, setorial, justamente para a gente conseguir avaliar, cruzando com isso, o caso do Lavieto, qual foi o envolvimento e como é que eles estão reagindo. E a última coisa, que eu não vou agora repetir tudo, mas tem algumas frases no decorrer da minha bibliografia, tem algumas que ficaram... Essas aqui que eu falei agora têm sido muito úteis para mim, inclusive em aula. Essas aqui. E nesse livro aqui, que é um livro que eu considero... Até tinha outros, mas não sei. Super Bom é um livro editado pela Le Moniteur, que é uma editora que dedica bastante espaço para as áreas urbanas dos arquitetos. Isso aqui é uma coleção só para arquitetos, é sobre os espaços públicos modernos, situações e proposições. E aqui, num dos textos, que eu não vou contar para vocês todo esse livro, que não é o caso, mas se quiserem a referência bibliográfica, faz parte da minha bibliografia na dissertação, é a edição Os Espaços Públicos Modernos, Situações e Proposições, editora Le Moniteur. E tem uma coleção Architecte aqui. E aí estava falando de metodologia e tal, etc. E o cara que escreveu isso diz assim, e uma ideia também pode ser uma variável importante, condicionante. Quer dizer, nós trabalhamos assim, os condicionantes físicos, geográficos, urbanos, etc., de infraestrutura e tal, o programa, e muitas vezes os projetos, a gente pode ver que acontece, que o projeto é simplesmente a satisfação do programa, a acomodação do programa. E outras vezes acontece que, além do programa, que pode ser modificado, pode ter uma ideia. No caso do Marinha, antes do programa, e nós modificamos o programa, nós tivemos essa ideia, que um parque pode até ser dessa, tal forma. Então, ele acha que é super importante não chamar isso que os ingleses chamam de empty box, que não tratar a cabeça da gente como se fosse uma caixa vazia. Empty, vazia, uma caixa vazia. Então, ele valoriza muito, e está escrito textualmente isso que eu estou dizendo aqui, que uma ideia, ele usou essa frase, está aqui, que uma ideia também é uma variável de projeto que não consta no programa. Até está aqui sublinhado, anotado por mim, isso que eu estou dizendo para vocês em português, isso aqui está escrito em francês, ele diz aqui, o projeto, a ideia, o conceito, o projeto, que tu está pensando como projeto, como uma variável do projeto. E isso aí não elimina a participação, o envolvimento da comunidade, ao contrário. Essa ideia tem que ser submetido, entrar na roda das outras ideias, né? Das outras demandas, das outras críticas, etc., para finalmente assim estabelecer um conceito que seja coerente, vamos dizer assim, com essa experiência da participação da comunidade. Eu acho que o que eu queria dizer, espero que não tenha sido cansativo, porque esse papo, vocês imaginam que eu tenho muita coisa para comentar, né? Felizmente ou infelizmente. Então eu encerro por aqui e evidentemente vou reforçar o que eu tenho dito em todos os encontros. Eu estou totalmente à disposição em relação não só à dissertação, mas como também o manuseio dessa bibliografia,
que eu coloco essa bibliografia à disposição de todo mundo, só não empresto, né? A pessoa pode vir aqui, fotografar, escanear, etc. Ou dar referência, ou me entrevistar, ou falar comigo. Eu sou uma pessoa, estou num estágio, assim, sempre fui, aliás, não é agora, muito disponível, e eu tenho o maior interesse, teria o maior interesse de ter um retorno, vamos dizer assim, com esses nossos encontros, e evidentemente vou repetir e me colocar o meu material aqui, minha bibliografia, minha experiência também, à disposição, até com uma retribuição à universidade pública, que é a URGS aqui no meu caso, onde eu fiz a graduação, fiz o mestrado, fui professor durante 29 anos de urbanismo, 18 na disciplina de paisagismo, e eu acho que é uma maneira minha de retribuir essa generosidade da universidade pública, que eu valorizo muito, e que eu coloco à disposição. Então é isso por hoje.